realmente a justiça portuguesa não... Pá, não é como... Eu achei que ia lá ver tipo Boston Legal ou Um bom LA tribunal. Law. Não. Não. A Vénia não é boa. Não concebo a Joana ser condenada a pagar €1 que seja. Porque se ela fosse... Era, precedente. nós, na nossa profissão, era muito preocupante. Tenho uma boa ideia do que seria o Zé Diogo sozinho na cozinha. E acho Triste. Achavas que era triste. que não era uma boa coisa. Pá, se isto correr mal para mim, corre mal para estes 3 gajos também. Portanto, pá, estamos juntos. Agora entrava aí a bófia para me levar. Meus putos, antes de começarmos isto, aqui uma chamada de atenção muito importante. O filme lindo, produzido pelos maus da fita, vai estrear no cinema. Quando eles me disserem no cinema, eu disse, não acreditei. É verdade ou não é, Limão? É verdade, podes até conhecer uma gótica rabida da tua vida nesse cinema, não é? Isso é que é importante, não tanto pelo filme, É mais que é produzido pelos maus da fita, Sim. mas como pela possibilidade de... De apanhares uma gótica rabida, não sei. O filme é realizado pela Margarida Gramacho. Que é um Efetivamente. nome lindíssimo porque tem X. E pelo que tudo indica é uma boa realizadora. É o que eles nos têm dito. Eu acho Está que aqui sim. escrito, dizer que a realizadora é boa. Olha, isto é uma história muito gira que é de um caçador de tartarugas. É efetivamente um antigo caçador de tartarugas. Um antigo, que ele agora retirou-se. Está Já cheio está, dele. já está cheio da Imagina. paca. Portanto, não percam nos cinemas a partir de 10 de julho. 10 de julho. Portanto, é agora. Vão lá e depois digam como é que correu. Ganda Zé Diogo. É sempre assim. Pá, estou muito contente de estares aqui. Obrigado. É um prazer, pá. Eu aproveito aqui para estar com ídolos. Ah, é? É. Só para nos ver cá alguém hoje? Bem. Olha, Bem que me a brindar com a Aguinha das Pedras. Diz uma coisa, isto é o episódio número quê? É pá, isso é uma pergunta que nunca podes fazer um podcast. Não podes, que é para eu ver. Então deixa lá ver. Para eu ver quando é que me convidaste. Estamos no 317, mas para o 321, pai. Fogo. Já está 300 e tal gajos à frente. Não, mas espera, tu entras agora quando vêm as pessoas importantes. Eu era sozinho. Primeiro estiveste a construir para agora para agora poderes convidar. Claro. Mas por acaso estás a brincar, mas é verdade. Eu quando, por exemplo, tinha aquele programa no canal Q, eu tinha vergonha, era impensável eu convidar-te. Tinha tanta vergonha Mas é pá, parafelice, mas tudo bem. e agora já me sinto ao teu nível. Estou a brincar, estou. Obrigado. Não, mas já tenho menos vergonha. Estás a ver? É possível. Não, Ora, estou a reparar. Que é o meu cabelo, não é? Foste subtil, não sei se o olhar para. Não. Ah, não, o meu pá, atenção, o meu olhar anda sempre de um lado para o outro. Ah, ok, Foi pensando. do estrabismo. Não. Mas porque o cabelo, o que é que se passa? É uma... O cabelo. Epá, foi por causa do espetáculo. A hora super jovem deixei. Sabes que eu empresto o meu corpo à arte. Que tu abominas esse género de conceitos. Não. É pá, mas faz coisas pela... Pelo- Eu quando pesava 94 quilos também dizia, não, estou a preparar um papel. Na realidade eu era Sabes qual é? Era para aboltióticas. É pá, não era. E estavas fit. Pá, tinha já uma primeira coisa para te dizer. Vê lá se eu vou acertar nisto. E podes explicar um bocado porque é que toda a gente gosta de ti. Que é, tu tens mesmo cara de gajo que cantava no banho. E a pergunta é se ainda cantas. Primeiro, epá, eu não sei se tenho cara que toda a gente gosta de mim, por acaso acho que não tenho, acho que tenho um bocado de cara de parvo, mas isso acho que toda a gente tem óculos tem. Depois, Achas isso? E por acaso Achas que o Limão tem cara de parvo? sim, desculpa, mas pá, é muito raro um gajo com óculos não ter cara de parvo. A sério? Não é um gajo, epá, agora o Brad Pitt usa óculos, pá, não, isso é o Brad Pitt óculos, coisa é um gajo que usa óculos desde miúdo. sim. Eu uso Desde o óculos desde capivaz. os 5 anos. Pá, eu tenho cara de parvo. Eu usei uma pala no olho. Eu tenho, inclusive, vasta literatura publicada sobre um conceito que eu conheço, que é cara de nabo. E há a cara de nabofobia, que é aquilo pá, Que a nós gente sofre, claro. Por acaso não te vejo assim. Bem, agora é que eu tenho esta barba. E dá um ar assim um bocadinho mais... Pois. É o chamado glow up que os jovens chamam. Ganda glow up. Nunca disseram? Não. É que a mim dizem. Mas não é elogioso, porque relembra o Glow quão up. feio eras. O quão feio era. Estava a perceber. Tipo, Eu não falo muito com jovens, tirando em casa, mas não falo muito com jovens. Pois não. Voltei atrás, pá, não só cantava, como canto no banho, sim. Mas isso, há uma cara de pessoa que... Claro, o Limão não tem cara que canta no banho. Não. Não. Já não o faço.
Só Claro. faço nos Açores, é curioso. Porquê? Não sei, berro muito quando estou lá, estou confortável. Em casa, em Lisboa, sozinho, sem ter a minha mãe por perto, sem ter a minha família por perto, não me sinto tão motivado. Ok. Tu tens família, ou seja, vives com... Sim. Há uma coisa qualquer de dar música aos outros quando estás a cantar numa casa com os outros. Sim, porque eu sei que irrita os membros da minha família, se calhar é por causa disso. Então, mas vejam a pertinência da pergunta, porque faz sentido. O Limão entristeceu e deixou de cantar. Não se sente confortável em Lisboa. Sim. E tu continuas. Pá, é muito raro eu sentir-me desconfortável, portanto, pá. Mas o que é que tu podes cantar? O que é que já foste... Olha, ainda agora, a propósito da morte de Brian Wilson, farto-me de cantar Beach Boys. Tenho uma teoria que as maiores bandas do mundo são todas por B, que é os Beatles, os Beach Boys, os Bee Gees, e não começando por B, tem dois lá no meio, os ABBA, que eu também canto muito. Ah, é o B. E em Portugal? Tens algum com B? Os Belfins. Os Delfins. Bem, Os Os Ban. É Ban, do João Loureiro. exatamente. Fala-se pouco disso, não é? E agora fala-se pouco, mas há ali uma boa música dos anos 80. Como é que consegues tratar aquela a música? Mundial, imaginário. Tu cantas bem, pá, tu tens Obrigado. talento. Serás Obrigado. tu em Gato Fedorento és o que danças e és o que cantas. Quando vocês têm que dançar, Todos nós cantamos e dançamos. Há uns que se calhar gostam mais. Mas sempre gostei muito de dançar e cantar. pois. Para quando eu adorava ver-te num musical. Epá, também eu. Gostavas? Aceitavas? Agora, mas a minha vida teria que ter seguido. Houve ali um momento qualquer, sliding doors, que eu devia ter ido para aprender essas coisas. A cantar como deve ser, a dançar como deve ser e a representar como deve ser. Mas estarias disponível para criares um musical onde entravas? Agora eu não entrava num musical. Não, porque agora não teria. Se eu fizesse um musical, eu agora também estou com o Imagina, mas este aqui é bem. Acho que vai com os jovens. Exatamente. Pá, porque eu tenho filhos e enteados em casa e realmente Isto passa, isto é uma febre. Mas imagina que eu criava um musical, pá, eu ia querer um bom protagonista. Ou seja, eu não ia querer canastrões lá, mesmo a fazer pequenos papéis. Portanto, eu ia escrever um para o Hugh Jackman, por exemplo. Por acaso eu acho que tu tens essa ideia de muita consciência dos teus limites e vou fazer isto se for bom, se eu não for bom não fizer isso. Parece-me, das poucas conversas que tive contigo. Mas tu quando começas, em Gato Fedorento eras completamente selvagem. Sim. E isso resultou tão bem, porque achas que depois disso já não dá para ser selvagem outra vez? Depende, selvagem no sentido de. Não pensaste muito quando fizeste os sketches, não é? Não pensaste, ou pensaste, tinha jeito ou não tinha? Para já, não, mas aquilo de fazer uma coisa em grupo tem muito que se lhe diga, porque tu em grupo és muito mais irresponsável, és muito mais corajoso. É verdade. Há aquela irresponsabilidade de pá, se isto correr mal para mim, corre mal para estes três gajos também, portanto, pá, estamos juntos no mau e estamos juntos no bom. E há uma coragem que é de, epá, se este gajo faz, eu também faço. Que eu sempre usei muito. Eu lembro-me de ser puto, eu passo férias na Ericeira e o mar da Ericeira é um bocadinho mexido, o mar do Oeste em geral. E eu tinha medo de entrar na água, mas se os meus amigos e os meus primos estavam a entrar, eu dizia, pá, não vou ser o único. Se estes gajos fazem isto, eu também consigo. E isso transposto depois para o Gato Fedorento. E depois, é outra coisa, quanto mais velho ficas, mais acomodado e aburguesado ficas, e essa parte de... Gosto de digas isso sem medo, não é? Sem vergonha. Uma pessoa esconder diz assim, pá, nossa que nem. claro que sim, porra. Acho que até acaba por ser natural, não é? Tu não estás à espera de Toda a chegar aos gente. 40 com a mesma pica e Não energia. tens a mesma energia, ganhas coisas, mas perdes outras, e uma dessas é aquela chamada irresponsabilidade juvenil e essa energia, aquela coisa de fazer noitadas. Fazias noitadas, temos que entregar não sei o quê. Nós nossa profissão, e toda a gente, nós conhecemos noutras profissões, tens 50 anos e a tua coisa profissional ainda é dessa maneira,
A tua coisa e a tua evolução ainda é dessa maneira, é chato, não tens tanta energia, tens mais sono. Eu de fora, tudo correu bem. Vou fazer aqui um grupinho de humor. Melhor grupo de humor. Vou investir aqui numa padaria. Grande padaria. Vou casar. És feliz. Isso pode ser um problema. Epá, agora, Não, agora que estás a pôr isso dessa maneira, Não, mas de deve, fora. deve estar para acontecer qualquer coisa. mas Agora entrava aí a bófia para me levar. Descobrimos umas filmagens! se calhar não se deve falar muito disto, a tua felicidade. Mas é uma vida que correu bem ou não, Zé Diogo? Eu sou um gajo com muita sorte. É sorte. Isto é sorte. Pá, eu acho que sim, muito é sorte. Com certeza terei algum mérito, alguma coisa, mas não, nem as pessoas a quem a vida corre bem são os campeões da vida, nem as pessoas a quem a vida corre mal são os predadores na vida, no sentido em que fizeram tudo mal para que a vida lhes corresse mal. Há pessoas que têm azar, eu acredito que a sorte e o azar têm... sorte e o azar, se calhar, dito desta maneira, parece uma coisa meio supersticiosa, mas há o acaso. Há o acaso. Estavas ali na fila. Eu admito e gabe-me de fazer uma coisa muito, muito bem, que é escolher bem os amigos, as pessoas e a mulher com quem me junto. Isso é um grande jeito. Pá, Isso é tudo. Os meus colegas do Gato Fedorento, os meus sócios, meu sócio na padaria e meu primo, a minha mulher, todos os meus sócios das outras coisas em que eu me meto. E tu achas que tens esse jeito para ver pessoas? Porque há aquelas pessoas que é, cuidado, este gajo não é de confiança. Não, porque São um género do caralho. até aí acho que tenho um bocado de sorte. Poderia pôr-te aqui o caso e dizer, não, repara que eu desta escolhi bem esta, escolhi. Atenção, quando eu digo escolhi, eu acoplei-me a tipos, gajos que trabalham bem nas suas áreas, minha mulher trabalha bem no matrimónio, e eu acoplei-me a eles e pronto. Mas se calhar tens algum feeling. Uma espécie de uma rémora, aquele peixinho dos tubarões. Vai aí. Tu vês para trás no teu percurso algum momento decisivo em que, ora, estão aqui uns amigos a chatear para ter um grupo de humor. E ao lado havia outra estrada. E tu lembras-te de algum momento em que, olha, vou dedicar-me aqui a estes amigos, mas podias ter ido ter um negócio de leitões? Não, porque a partir daí aquilo já estava a apontar. Já estavas a apontar, já Não, estavas a querer. eu estou a trabalhar nas produções fictícias, já muito perto do Tiago, do Ricardo e do Miguel. Começamos a fazer primeiro um blog, os 4, depois fazemos eu e o Ricardo as coisas na SIC Radical, no programa do Alvin e do Marco, e depois começa então o programa do Gato Fedorento na SIC Radical. São tudo etapas naturais que se seguiram umas às outras e não houve ali uma altura em que eu dissesse malta, isto foi muito giro, mas eu agora tenho que ir acabar o curso. Pois, vou tocar piano para assim. Nice. O meu pai durante imenso tempo ainda disse, não, tens que acabar o curso porque nunca sabe quando é que podes precisar de um emprego na caixa. O meu pai é daquela geração, um emprego na caixa já Exatamente. Temos isso em comum, não É. concluíste. Não concluíste o curso. Não, Também eu. não concluí. Não. Era o que já agora? Comunicação Social, no ISCSP, Ok. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Quem é que foi a pessoa que esteve mais perto de ser do Gato Fedorento e não foi? Ou nunca ninguém teve? Sabes aquela bola de nomes? Epá, Dá-me um nome. Um nome que nunca foi dito. nenhum porque, repara, o grupo era aos 4. Ou seja, não tivemos que pôr ninguém de fora a dizer vamos fazer uma só nossos 4, porque aqui o Ruben, a gente não gosta muito do gajo. O Ruben cheira mal, chamamos pelo fora. Não houve ninguém. Que é um grande motivo. É um grande... Tocas no maior. Não, Tocas no maior motivo. no nosso grupo não era, pelo contrário. E nem sequer houve, malta, estamos aqui 3, mas há aqui este gajo de fora que a gente devia também chamar. Não, o grupo estava organicamente formado. Portanto... Fluiu, não foi uma fase de tu ligaste para o Ricardo, pá, se a gente fizesse um grupo, Não. se chamássemos o Tiago e o Miguel. Porque Não. não era...
A primeira coisa que fazemos os 4 juntos é o blog do Gato Fedorento. Foi na altura, bora fazer um blog. Pá, era um blog, nós os 4 trabalhávamos muito juntos. Blog. Já falava Neste momento, os teus... Foi a primeira vez que se disse blog, desde que eu tenho um Os podcast. teus ouvintes que se diz? Não, isto não É ouvintes? espectadores. Espectadores. Estão no chat GPT. O que é um blog? Muito blog. E lembras-te dos Eu blogs? não lembro. Eu tive Tiveste um blog? Sim. Tu também tiveste um blog, irmão? Eu tive vários. Eu tive um blog de música. Sei lá, Como é que se chamava? Edição limitada. Ah, Não era isso tudo, sei lá, é uma coisa que uma pessoa tem só para passar o tempo, para fingir que tem uma festa de música. para pôr as suas ideias. Uma das razões para nós escrevermos, para termos o blog, era justamente ideias humorísticas que nós tínhamos, mas não tínhamos onde as publicar, porque nós escrevíamos para o Herman, escrevíamos na altura, acho que ainda escrevíamos o programa da Maria, a Maria Rueff, escrevíamos para o Herman na rádio, escrevíamos umas crónicas na Bola, mas nós tínhamos, lá está, olha, naquela idade, eram ideias que não tínhamos onde as pôr, e começámos a escrever o blog, era uma espécie de repositório. E pronto, aquilo foi uma coisa orgânica. Depois convidam o Ricardo para fazer stand-up no CCB. Vi lá uma coisa que era o espaço 7 às 9. Sim. Assim, E ele convidou. Ele desafiou-nos desafiou os 4, os 3. Aí eu com aquela coisa de eu sozinho nunca iria. Mas este gajo vai. Aquela coisa de quando alguém imagina que a gente trabalhava no escritório e alguém disse: malta, quem é que quer jogar aqui no Euromilhões fazer uma vaquinha? Um gajo não acredita, ganha-me. Porra, não vou ser o único. Se estes gajos ganham todos a porcaria do Euromilhões e eu sou o único gajo que não, por não ter posto 10 euros não ganha, nunca me vou perdoar. Portanto eu disse: este gajo vai, eu também vou, pá. Imagina que isto corre bem. E foi bom esse primeiro dia? Foi gira. O teu stand-up era bom. Disse. Tu é que cagaste. Não sei se era muito bom, acho que na altura ficou bem. Para 3 vezes já era muito bom. Era, acho que o critério ainda também não estava muito elevado. Mas sim, ficou bem, divertimos imenso. Recebemos logo o nosso primeiro convite, que foi fazer o Natal dos Hospitais. Pois sei. Eu e o Ricardo fizemos um momento não vários, era uma espécie de 2 velhinhos que estavam no canal dos Hospitais. No Natal dos Hospitais, e era neste Canal dos Hospitais. Exatamente. Estou um bocado às vezes, não sei se não acertaste sem querer. E então, pronto, fizemos o stand-up, o Alvin convida-nos para o velho Alvin. Feita Normal, nós fazemos alguns sketches, e depois o Francisco Penin, na altura o diretor da SIC Radical, disse: porque é que não fazem disto um programa? E nós dissemos aos outros: agora não nos lixem e vamos fazer isto os 4. Diz-me uma coisa, o vosso grupo é uma espécie de conclave, vocês são muito sólidos, muito seguros, muito amigos, é o que parece, pelo menos, ao longo destes anos todos, e agora vocês têm o podcast e estão sempre a curtir uns com os outros. Tu nunca, sempre que eu tive grupos, aconteceu-me isto, que, já não posso ouvir este gajo agora que quer pintar azul, mas eu quero pintar em amarelo, caralho. Já estou farto destas ideias. Fartei-me sempre, às tantas, é pintar uma tela, não é? Sim. Eu quero pintar em amarelo, e há deixa-me só picar em azul. Está bem, ok, mas às tantas, tipo, foda-se, deixa-me pintar em amarelo. Tu nunca, não houve uma fase em que te fartaste um bocadinho de ter que conciliar as ideias? É porque vocês parecem mesmo, é quase almas gêmeas, não é? Se calhar pode parecer, mas não é, tínhamos as nossas diferenças, só que, lá está, aquilo como começa, é um grupo de amigos, acima de tudo estamos os 4 a divertir-nos. Isso é bom. Acima de tudo, o nosso primeiro público éramos nós, é aquela coisa que trabalhaste em grupo, mesmo sendo de amigos ou não, quem tu queres impressionar são os teus colegas primeiro. Quando tu vens com uma ideia, o primeiro público é: vamos fazer isto, e um gajo fica a olhar na mesa a ver. Os riem-se, exatamente, se gajos riem-se, fazem: bom, é agora a hora do almoço, e tu percebes: esta aqui não é muito boa e tal. Sim. Posso beber o trago das pedras, ou tentar só ali, faz favor. Então não achas que eu não te dou tudo? É que está muito calor, as pessoas lá em casa não veem, mas que eu estou aqui a apertar com as pessoas também. Atenção com a edição, que é para não ter que processar ninguém. Não. Agora já aprendi essa. Bom tema. Então, já que puxas esse tema, dá-me aqui a tua visão do Joana Marques contra Anjos. Olha, nem vinha preparado para falar disto. apesar de hoje de manhã estive na sessão do julgamento. Eu sei, por isso é que eu estou a perguntar. Eu fui ao segundo dia da sessão, foi hoje. Interessante, vai ter que interromper e vai continuar mais tarde. Convertiste acima de tudo. Digo um bocadinho entediante, porque hoje quem foi falar, primeiro foi o mestre Nuno Feist,
do Nuno Henrique, porque eu sou do tempo do Feist Nuno Henrique. Mas ele foi como testemunha. Ele foi como testemunha. Quem? Dos anos. Não perdi, pai, não tive parte presente dessa parte, cheguei depois. Uma testemunha de que, pá, tecnicamente, eles não erraram, há um problema no broadcast. Ok. Sendo que eu acho que o problema o que é ridículo, ou o que é humoristicamente relevante naquela atuação dos anjos, não é aparecer um desafinanço ou não. É toda a encenação a anjos do hino. Há uma parte muito engraçada, porque os anjos dizem várias vezes nos seus depoimentos, ontem, isto foi há muito tempo, dizem, pá, eu respeito muito o hino, sou um grande patriota e o hino para mim é sagrado. Epá, mas então não vais para lá cantá-lo como se estivesses a cantar o Perdoa-me. Pois. Era do mar, uou, 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 not a bubble. Vê aquilo e diz, isto realmente faz rir. Mas pronto, eu hoje fui ouvir as testemunhas que são muito engraçadas, porque são portanto, a queixa dos anjos é perdemos contratos, perdemos dinheiro, Trabalho, blá blá. e também há uma parte emocional que podemos lá ir também, todo o acne que eles... Acho que sim. Houve lá, e quem nunca teve uma borbulha na sexta-feira, quando vai haver uma festa logo à noite, quando o gajo era puto, porra, mesmo no meio da testa. Mas Mas diz-me só uma coisa, Diz. parênteses, como é que é o ambiente de olhares? Tu cruzas o olhar com o Sérgio Rosado, há um olhar, se as não, da faz. não, mas eles estão, portanto, é uma sala de audiências, realmente a justiça portuguesa não é como, eu achei que ia lá ver tipo Boston Legal, Um bom LA tribunal. Law, não. A Vénia não é boa. Não. Toda a mise-en-scène, e depois tens a Joana e os seus advogados de um lado, e mesmo em frente, Nelson e Sérgio Rosado e os seus advogados. E ela ri-se, a Joana Durante, ou está sempre séria? Eu acho que ela está séria. Tem que levar a sério, Está a não é? tomar notas. Não, acho que ali está toda a gente séria. Sim. E depois a meio está a juíza, não é? E em frente à juíza está a testemunha e aquele funcionário, o Meirinho, não sei se é o Meirinho. O datilógrafo. Ele não, aquilo não é um datilógrafo, aquilo é uma espécie. Se calhar ele. É um secretáriozinho. É o que vai chamar. Elas águas. Sim, É o Paulinho. e vai. É. E então. Então, podemos já, se esta brincadeira já podemos ir lá. Parar também. Não, aquilo eu aconselho a irem. Principalmente Isto é e delícia. nossos colegas. Portanto, eles queixam-se de danos patrimoniais e uma das provas testemunhal são empresários que vão lá dizer eu gosto muito dos anjos. Eu gosto muito dos anjos e acho que eles eram perfeitos para a minha marca e contratá-los. Tinha um contrato aqui a dizer. A Joana Marques publica um vídeo no Instagram e eu digo, não, a minha marca não pode ser associada a isso, apesar de eu adorar os gajos, e então rescindem o contrato. Mas está lá um testemunho, um empresário. Dois, eu vi dois, tipo, que eu pensei, É inacreditável. são uns croques. Mas isso é uma Marcas performance. Exatamente, não, lá. Repara, uma coisa, Nem vou lá dizer isso. uma coisa é tu contratares, eu contrato este artista para me vir cantar à minha feira ou fazer publicidade. Portanto, descobres que ele é pedófilo. Se calhar não dá muito jeito. Então, rescinde. Outra coisa é, eu contrato os anjos porque eu adoro os anjos. Parece-me que eles até tinham relação de amizade com os anjos. Eles dizem isto. Isto é muito estranho. Aparece uma coisa a gozar, um vídeo a gozar, um dos vídeos, que há um que tem muito mais visualizações, mas já podemos lá ir, um que tem muito mais visualizações, aparece um vídeo em que ridiculariza aquela maneira de cantar e eles dizem, não, já não há hipótese nenhuma, apesar de serem muito meus amigos, rasgo o contrato. Estes tipos são uns croques. Um gajo que faz isso. Mas e outra coisa, ouve lá, que esperança é que há para pessoas que vivem têm o seu emprego na esfera pública e que muitas vezes, lá está, vivem no patrocínio, vivem de fazer publicidade, vivem de ser contratados. Se aparece uma coisa em que tu pareces ligeiramente ridículo, corta tudo. Isto é um exemplo? Eu acho que acontece muito, mas não é um bom exemplo. É um bom exemplo do mau exemplo. Mas tu sabes alguma situação onde isto tenha acontecido? Não, mas acho que os diretores de marketing são completamente, no geral, um pouco baunilha. São uns baunilha. Ou seja, Eu ia dizer caguinchas. à mínima coisa, Sim. tens de ter essa experiência. Não, Não podes ir para a multi.
óticas dizer assim, que se for das outras marcas, curtem multióticas. Bem, mas E nunca vão aprovar isto no anúncio, não é? ok, mas Você, isso é todos os ângulos, Isso, olha, qualquer ideia criativa. por exemplo, a Multióticas é um bom exemplo. Eu, uma vez, enquanto fazia anúncios para a Multióticas, houve uma polémica porque eu escrevi um artigo no Correio da Manhã em que, basicamente, era um artigo sobre o IPO pediátrico no Hospital São João no Porto, que era uma barraca, era um contentor, já há vários anos. Eu fiz um texto em que, usando algumas das ferramentas que os humoristas usam, neste caso a ironia, dizia, muito bom ser ali, as crianças não precisam de mais, já nem me lembro bem os termos. Mas pronto, houve ali alguma polémica, eu realmente recebo um telefonema aflito do marketing da Multióticas, a perguntar se Diogo, passa-se isto, realmente isto não é agradável, e eu, não é agradável, claro que não. E ela, o que é que o Zé Diogo vai fazer? E eu disse, olha, eu não vou fazer absolutamente, eu estou aí, já estava em Londres, estou em Londres a passar o fim de semana, vou aproveitar, não vou fazer nada, e aconselho, se me permite, aconselho que não façam nada. Que também era outra, já foi há uns anos, portanto a velocidade a que estas coisas passam tem vindo, a velocidade e a dimensão, tem vindo a aumentar exponencialmente. Mas pronto, na altura, acho que correu bem, não é? Semana seguinte, next, outro assunto. Claro. E no ano seguinte ainda fiz publicidade à Multióticas. Ias dizer, ainda fiz mais meio milhão. Eu Não. assim, eu estava aqui. E depois fui substituído pela Dona Dolores. Competição difícil. Atenção, Mas eu gostava mais dos teus, hein? obrigado. Divertias-me. Obrigado. Era muito giro porque o realizador nos anúncios dizia mais feliz. E eu mais feliz como ele. Mais feliz. E a felicidade é aquele sorriso que não é feliz. É sinistro. Não é mais do que pateta, é sinistro. Um gajo está assim. Seu guarda, não veja na mala do carro. Não é, está tudo bem. Não veja. Sim. Mas então, pois a Dona Dolores, mas isto para dizer o quê? Que realmente os diretores de marketing são caguinchas, mas estes tipos são mais caguinchas, ainda por cima foram lá dar este testemunho, acham eles, para ajudar os anjos. Isto é que é muito a mal. Ficam mal das duas maneiras, não é? Na primeira vez que agiram e na segunda. É double X de agir mal. E depois, aquele conselho que eu terei dado de não façam nada, não digam nada, isto passa. Aquilo que, na minha opinião, os anjos deviam ter feito. Porque se os anjos estavam preocupados com a repercussão daquele vídeo, Estão a duplicá-la, a triplicá-la. estão a multiplicá-la por 1000. Agora estão a apontar. Ouve lá, no outro dia, isto não abriu o telejornal, mas foi a terceira notícia do Jornal da Noite. O Jornal da Noite da SIC é visto por 1 milhão de pessoas. Exatamente. E há aqui uma coisa que é, se ela por acaso, que eu acho que não vai ser, não, acho que os próprios tribunais estão a dizer assim, deixa entrar este processo só para a gente se divertir um bocado. Deve ser uma seca do caralho. Se ela por acaso fosse condenada a pagar 1,5 milhão, no próprio ano ganhava 4 milhões com aquilo. Era só fazer um espetáculo. Porque os portugueses iam ter vontade de devolver, deixar de receber. Eles estão-lhe a dar o quádruplo do dinheiro, na minha opinião. Eu acho que se a Joana fosse, também eu não concebo a Joana ser condenada a pagar 1 euro que seja. Porque se ela fosse, era precedente. Era um precedente. Acho que nós, na nossa profissão, era muito preocupante. Aliás, acho que alguns dos nossos colegas, eu sinto, há uns que estão mais ou menos contentes disto ter acontecido à Joana e a torcer um bocadinho, posso estar enganado. Não acho que isso aconteça. E estás a falar dos silêncios, não é? Diz as merdas, é Diogo. Sim, não vou ser um bocadinho Otávio. Ninguém pode ficar contente. Pois, não sei, não pode, não devem, porque isto vai-se virar para lhes morder no rabo. Porque, imagina que agora, já estou eu com imagina. Sou eu? Não, agora, porque não é só o humorismo, é a crítica no geral. Aquilo é uma crítica humorística, àquela maneira, lá está, deles se apresentarem. Eu volto, porque eu tenho que se referir a isto. É uma corrida de motas em Portimão e eles parece que estão no Madison Square Garden, não sei.
Sim, não podemos tocar a brincadeira. Mas imagina, olha os delfins ficam multimilionários. Se o Jans ganhou o processo, eles tipo, aí vamos nós. Exatamente. E nós todos juntos não temos Os músicos, exatamente, os músicos mais alvos dos humoristas portugueses. Mas mesmo a crítica, no geral, repare, eles dizem, por causa desta crítica humorística, eu perdi dinheiro. Pá, eu acho que é muito difícil provar estabelecer este nexo de causalidade. Agora, mas imagina que isto é conseguido. E a juíza diz, 1,5 milhão não, 1.200.000 não, mas dá-lhe 100.000 euros. Tu, como és um editor és uma editora, e sai um livro publicado por ti, e um crítico literário diz, assim, isto é uma merda, este é dos piores livros que eu já li. E está tudo bem com ele. E ninguém diz, E a editora diz, eu por causa desta crítica eu vendi menos. claro. E provavelmente tem razão. E agora pode processar o crítico. Tu vais Claro que não, isto não tem- aposto que tu vais ao Zomato por críticas dos restaurantes onde vais, não é? É o meu estilo. Vais lá, eu sou um pseudónimo e dizes, sopa muito fraquinha aqui neste... Estou a prejudicar. E aparece o dono do restaurante e diz, não, porque eu tenho aqui 4 chefes, Vítor Sobral, o Avilés e a pessoa a dizerem que isto é uma grande sopa. Portanto, o senhor não percebe nada de sopas e por sua causa agora tenho menos pessoas, porque naqueles sites de críticas, as pessoas que criticam muito têm um estatuto superior, não é? E as suas críticas são várias, portanto é um... Mas sabes uma coisa que me preocupa, entendeu? Que é, não sei se sabes desta, que sabes tu, tu és muito culto, mas já houve um histórico já houve uma condenação de um humorista em Portugal. Tu sabes qual foi? Já deve ter havido. Foi do cartunista, do Cid. O Cid fez um cartoon com o Ramalhianos, uma brincadeira qualquer com o Super-Homem, que eu não fui ver também. Ninguém me pode passar o link hoje em dia, tipo, passa-me o vídeo do Léo Lins, agora não sei onde é que está esse cartoon. E ele foi condenado. Ele foi condenado, mas depois entrou a amnistia, mas conta a mesma. O gajo fez uma multa qualquer, era multa, para mim é uma condenação, não é? Sim. Ela agora imagina ter pagado 2.500 euros, isto é um precedente. Portanto, já aconteceu isto em Portugal. Não, isso já aconteceu em Portugal, em vários sítios e ao longo da história. Ou seja, Mas sabias que já tinha havido num humorista? não, Acho que este é o único. Eu, por acaso, no outro dia ouvi que o Bordal Pinheiro foi condenado, mas depois, no recurso, venceu, foi revertido, mas era também, lá está, por um desenho que ofendia. E essa é outra questão, que é esta coisa de não se poder ofender. É desagradável ser ofendido, sentir-se magoado, com certeza que sim. Agora, por causa disso, e limitar-se aquilo que pode ser feito, principalmente quando estamos a falar de pessoas que estão na esfera pública. Os anjos são artistas que se expõem todos os dias. E têm que ter a pele suficientemente grossa para aguentar que nem toda a gente goste, que as pessoas gozem. Mas o que é que se passa com os artistas de hoje em dia, ou com as pessoas de hoje em dia, que parece que sofrem mais do que antigamente? Ou hoje em dia aquele magoa de uma maneira que magoava antigamente? Mas com o Herman alguém se magoava assim? Sim. Também, não é? Havia pessoas que não podem ver o Herman à frente. Não, e a Igreja Católica, aquela sociedade muito mais conservadora, sim. Mas, por exemplo, vocês tiveram isso? Tu tiveste, enquanto gato fedorento, há alguém que te odeia de morte? Há 3, 4 pessoas que te odeiam? Não faço ideia. Mas sim, mas se calhar sim. Uma vez, eu lembro-me porque recebemos um mail, na altura era no blog ainda, e eu fiz um texto sobre uma coisa muito básica ainda por cima, a gozar com tunas, porque é de facto muito horrível. Eu recebi, mas não foi foi uma enxurrada de mails de ignorância, a tuna, a importância da tuna, a tradição académica, as batinas. Mas se calhar ignorantemente eu acho isto ridículo. Claro. Mas lá está, ninguém me processou e ninguém me pediu dinheiro. E isso é um passo que é dado. Uma coisa é exprimir o meu desagrado, a minha indignação, tudo bem, está à vontade. Outra coisa é ir para tribunal, convocar todo o aparato punidor, punitivo país, do Estado
para dizer, epá, magoou-me, eu sinto-me magoado. Parece não- uma coisa muito infantil. É um bocado um doidoi, não é? É uma coisa um bocado estúpida, porque é uma avaliação crítica do trabalho deles. Ninguém está a julgar o Sérgio porque tem um olho diferente, porque tem um... Ou seja, não é uma particularidade física, não tem... É o trabalho deles, efetivamente. Exatamente. Pá, Mas não achas um precedente muito estranho? Ou seja, como é que isto chega a julgamento? Tu se calhar podes-me explicar isto. Porque isto também já me parece um precedente. não, é, Porque eu posso for um processo amanhã e estamos no tribunal. E convoco este circo. eu não sei, não sou. Não Como é que sou- isto chega não lá? sou especialista, aliás, nem é especialista, não percebo nada disso. Sim, mas de podias saber assim sistema, alguma mas coisa. aquilo é uma ação civil e eu acho que qualquer pessoa pode. Então estamos a um passo de ser todos julgados. Qualquer alvo da Joana podia ter sido, eventualmente, podia tê-la posto em tribunal por injúria, calúnia, por ofensa à honra, não? À partida, porque aquilo que ela faz nesse episódio não é muito diferente do que ela faz nos outros. Sim. Eu pá, não sei porque é que. Não sei se havia uma instância antes disto começar que a juíza poderia ter dito. Epá, isto, se calhar havia, provavelmente havia. Isto nem sequer tem matéria para ir a julgamento, mas pronto, mas achou que sim. Epá, agora eu estou em crer que não vai acontecer nada e que a juíza vai. Espero que não aconteça tipo Augusto Cid, que é condenação que não é condenação. Mas Pois. para mim o Augusto Cid foi Não, lá, condenado. exatamente. Estou a dizer bem Augusto Cid, não é? Corto nisto. Sim, algo se for 50 euros já é demais. Sim. Mas é que eu acho que não há mesmo na história ninguém que tenha sido. Ou seja, é esta a única história que eu te trago. E tu disseste do Bordal Pinheiro também. Epá, sim, Tentávamos limpos. não, mas pá, agora teria que me lembrar. Pá, então como esta? É que nós todos já fizemos Repara, muito pior. Não, repara, Eu já fiz muito pior do que no Estado Novo, artistas de revista, provavelmente. Embora aí havia censura prévia, mas que era aquilo, exatamente, um dos objetivos da revista era ultrapassá-la. Pá, não sei, eu acho que, independentemente já de ser inédito ou não, que eu acho que lá está, não é, e nem sequer é bem o retrocesso, porque isto, infelizmente, esta veia, não só a pulsão castigadora, mas também a pulsão queixinhas, que eu não gosto de ouvir isto, tira. Existe sempre. Agora, há alturas em que pá, nós não ligamos e dizemos, olha, ok, não gosta de ouvir, não ouça, e há outras em que acomodamos mais esta parte das queixas. E eu acho que agora, com esta coisa de ferir os sentimentos, da ofensa, da linguagem de ódio, pá, que é um termo, pá, um termo fuinha, porque o que é isso da linguagem de ódio? Proibir-se a linguagem de ódio, proibir-se o ódio é um sentimento, epá, é uma coisa muito difícil é muito abstrata de tu legislar sobre isso. E portanto estamos nesta fase em que queremos castigar. A mim faz-me lembrar a escola, porque na escola é que as coisas se resolvem desta maneira. A professora, a Joaninha foi má, gozou comigo à frente dos... eu tenho um filho de 6 anos, o gajo passa a vida nisto. O meu irmão gozou comigo, a minha irmã estão-se a rir de mim, que é uma coisa que as crianças odeiam, e pedem a minha intervenção. Normalmente é rir-me também, porque é para ver se enrijece. Claro. E depois, passando agora para o Léo Lins, há outra coisa também perigosa, que é a entrada da moral na análise de um objeto humorístico. Que é, este gajo é fixe, então pode dizer, Exato. este gajo não gosto. Então isto vai ficar o caldo entornado. É. Isto fica o caldo porque as pessoas não conseguem distinguir as coisas. Não gosto desta pessoa, ela não pode dizer. Esta curto, pode dizer. É muito engraçado, porque naquela defesa clássica da liberdade de expressão, aquela frase atribuída ao Voltaire, aparentemente não é dele, epá, não concordo com o que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de dizê-la. A parte importante é não concordo com o que tu dizes. Uma pessoa não precisa de concordar para saber que é importante defender o direito do outro dizê-lo. Até porque quando nós, e esse é também um dos argumentos acho que é do Stuart Mill, que é, nós temos o direito de ouvir os argumentos ou as piadas dos outros para saber aquilo que temos que combater ou que temos que dar réplica. Portanto, não é só o direito de dizer, é o direito de ouvir.
é o direito de ouvir. E depois fazer as nossas escolhas. Pá, olha, não gosto. Este Léo Lins é pá, não gosto, não é um humorista ou não é o estilo que eu gosto, portanto não ouço. A parte do Léo Lins, eu no outro dia estava a falar sobre isso, que acho que era no podcast, mas falhou-me uma coisa, porque eu estava ali um bocadinho a dizer aquela tendência, eu pelo menos tenho a dizer, pá, o Brasil é uma bandalheira e tal, o que não é, na realidade não é. Não é. Mas há sempre aquela coisa, o Brasil, a América, no geral, eles são muito mais cowboys, tudo à bruta. Inglaterra, pá, que é o berço do nosso sistema legal, nosso, anglo-saxónico, não é nosso, mas a liberdade de expressão, tem neste momento, e já há alguns anos, e é uma coisa que não tem a ver com ser um governo de esquerda ou de direita, porque o governo de direita, não sei se não foi um governo conservador que instituiu isto, é uma coisa chamada Non-Crime Hate Incident, não é crime, mas é um incidente de ódio, que pode ser uma piada no isso está Twitter. em vigor. Está em vigor. Há pessoas que são presas, a polícia vai à tua casa por tu teres posto, a tua não, mas de um inglês que tenha posto um tweet, transfóbico, racista, meramente gozão. A polícia vai à tua casa dizer, mas o seu guarda, o que é que está aqui a fazer? Eu cometi algum crime? Não, mas isto que está a dizer é muito mau e nós vamos tomar nota. E isto não vai para o teu cadastro, porque não é um crime, mas vai para uma espécie de cadastro a que depois empregadores têm acesso. Tens foto na PJ de lá. Sabes? Estás a fumar uma ganza. Antes tivesses cometido um crime. Este é um non-crime hate incident. Então, para lá, então estamos feridos, pronto. Se estás a falar que a Inglaterra é assim... Sim, a Inglaterra é assim e há muitos países. Então qual é o país que está bom para a liberdade? Nenhum país, porque neste momento o clima... Lá, na Alemanha, a propósito dos ataques, a partir dos ataques do 7 de outubro em Israel, há proibição de uma manifestação pública de apoio a Gaza. Concordo ou não se concorde com os termos, mas houve ali uma limitação da liberdade de expressão. Os alemães têm, têm sempre uma posição em tudo o que mete judeus, é uma posição complicada por causa da sua história, mas eles levaram muito a sério isso e então começaram não sei quantos põem publicamente o seu apoio à Palestina e isso é uma limitação da liberdade de expressão. E lá está, eu não concordando com... É um Zé Diogo preocupado. É um Zé Diogo preocupado. Eu não concordando com essas, se calhar, manifestações de apoio, mas preocupa-me mais que não possam ser realizadas. Sim, manifestadas. Tu achas que, estava-me a lembrar de uma coisa que estava aqui a falar há bocadinho, que era a questão das pessoas se sentirem ofendidas, o caso do último do Barman José, será que a proliferação das caixas de comentários e de toda uma geração que agora tem literacia digital, será que isso tem alguma coisa a ver também com esta capacidade que todos temos para nos sentirmos mais ofendidos com as coisas? Pois não sei, boa pergunta. Pois a entrada da caixa de comentários é que põe as pessoas queixosas. Porque ela já Se não houvesse comentários, não é? Eu acho que o que chateia as pessoas é tipo 800 comentários. Grandes burros! E a pessoa, cada comentário vai ficando assim. Mas porquê é que vão ver? Pois. Tu nem vês, tu não tens Instagram? Não. Estás limpo. Estou limpo. Estás limpo. Mas acredito que estás limpo, por isso é que tens essa boa cara. Mas lá está, tu tens o blog de Gato Fedorento numa altura em que as caixas de comentários já existem na blogosfera, mas não têm qualquer tipo... Não, e aí está. Já em 2003 Já havia. nós não tínhamos caixa de comentários. Ok. Tínhamos um mail, quem queria mandava um mail, que há logo um nível de compromisso diferente. Claro. Caixa de comentário acabaste de ler, filhos de uma grande puta. O mail já é, podes mandar à mesma, mas tens que abrir, naquele tempo então, tinhas que ir ao Hotmail, ligar, antigamente, agora a password já vem preenchida, não é? Mas antigamente tinha que lembrar, e mandavas o mail e nós depois líamos, no início respondíamos e depois começaram a ser muitos mails e nós dissemos, às tantas, aquilo era meio, lá, malta, alguém tem que ir à caixa de mail responder, ok, hoje sou eu, tal, respondia 10,
depois que começou-se a avolumar, e às tantas deixámos de responder. Portanto, responder à tua pergunta, mas nós nunca tivemos. Sim, porque imagina que na pintura, imagina, vamos fazer um contador, havia um quadro de Picasso, caixa de comentários, Sim. era uma merda, aquele quadro, Sim. estava tudo assim, estava tudo, não é? Epá, não, mas os comentários, ainda por cima, aqueles comentários que são anónimos, mesmo quando as pessoas põem lá o nome, é muito raro, ou assinam, ou aquelas caixas de comentários em que tens que assinar com a tua conta de Facebook, portanto, aí tu sabes quem é, ou aquilo é maioritariamente anónimo, e não é cara a cara. E as pessoas, quando não é cara a cara, e não estão a ver a outra, pá, dizem coisas Que nunca vão dizer. nunca vão dizer. Falaste aí de um bom termo, casca grossa. Como é que está a tua casca grossa? Fazes o gato fedorento, depois passas ali para uma fase mais de cronista, não é? Em que a tua ligação ao humor era crónicas, Sim. eras um cronista de humor. E nessa altura, eu lembro-me que tu eras do primeiro até a levar pancada também, porque era de direita. Está aqui um humorista de direita, que é um ovni, não é? Que era proibido, não é? Era outra coisa que era proibido. Então tu eras o primeiro e tu estavas lá, mas chateava-te muito só por isso, não era? Era a ideia que eu tinha. Mas não me chateava. Mas onde é- Mas onde é que chateavam? Pois tu não viste nada. Eu vou na rua. Tu estás ali. Eu vou na rua. Exatamente. As pessoas são- não pá. Não, mas havia umas muito crónicas que eram simpáticas para mim. polémicas. Não concordo com aquilo que o Zé Diogo disse. Isto existiu ou não? Ou é da minha... Talvez, e pá, e tenho a certeza que se abrirmos agora o Twitter, ou acho que o Twitter é aquele, Eu acho que estás não é o Instagram. Por acaso estás limpo. Pá, Vão-te dizendo, não é? É Não, mas mulher. isso- Estás limpo. não, a minha mulher também não vê, mas lá está, isso também é um sinal, isso é um sinal de irrelevância, não é? Você está limpo, Não sei discutir. nem sequer vai lá dizer este pilha da puta, tem que começar a ser mais. Não, nas crónicas sim. Nas crónicas havia, volta e meia, havia um Pá, momento... sim, mas não é. Acho que faz parte, não é? Faz parte. Uma pessoa escreve uma coisa, há alguém que te vai dizer, se calhar, gostei muito, há umas pessoas que dizem, não concordo, é mais raro as pessoas virem ter contigo e dizerem, pá, que não gostaram. É mais raro, lá está, porque as pessoas cara a cara têm pudor e, pá, e faz parte, não é? Não vou incomodar. Mas depois, se calhar nos comentários diziam e. Mas o que me chateava nisso era porque espingardavam para cima de ti por causa de ser de direita. Qualquer ideia, uma ideia mais liberal... E como é que tu foste desenvolvendo essa tua casca grossa? Sim. Porque era mais difícil ser um humorista de direita, não era? Percebes o que eu estou a dizer? Pá, Fica sim, sempre mais bonito estar alinhado à esquerda. E tu eras de direita, qualquer ideia, qualquer lucro. Mas não é Defendias o lucro, já estás fedido. Não é só no humorismo. O país, embora agora tenha havido. Agora é difícil defender isto que eu vou dizer, porque houve uma viragem eleitoral claramente à direita, mas Mas há 10 anos, quando tu... sociologicamente o país tem um viés de esquerda, provavelmente porque. Por razões históricas, tivemos uma ditadura que era de direita, portanto, quando se instala a democracia, pende mais para o lado esquerdo, pá, que eu acho que é perfeitamente normal, mais do que legítimo, pá, normalíssimo, e agora houve eleitoralmente esta mudança. Mas do meu ponto de vista, eu nunca senti isso, sentia, mas não é sentia, era quando dizia o gato fedorento, são 3 de esquerda, 1 de direita, 3 do Benfica, 1 do Sporting, já tem mais isso. Sim. Mas sempre a rir, não era? Era sempre... Era com... Mas isso é o que eu ensino aos meus filhos, acho que toda a gente ensina aos seus, que é, pá, não deixes parte fraca. Mesmo que te sintas, eu por acaso não sentia, mas mesmo que sintas, pá, não deixes ver que tu... Isto é uma escola de pensamento aqui de gato fedorento. É? Sinto que é. Tu e o Ricardo defendem essa, não, mas não há quando- parte fraca. Pá, não. Mas Quando uma pessoa... resulta, porque Quando uma pessoa te critica, ou quando uma pessoa... Ok, a crítica faz parte. Portanto, estão a criticar o trabalho, ok, não, isto a parte está mal feita, isto podia estar melhor, não gosto disto, não concordo. Quando entram na parte pessoal, na parte da ofensa, as pessoas querem uma reação tua. Epá, eu digo isto porque não é que eu penso, eu agora penso porque eu tenho filhos, e eu digo, pá, a tua amiga disse não sei o quê. Pá, tu não choras, não dizes, mesmo que estejas por dentro, não deixes, não dês a satisfação de dizer eu consegui chatear, eu consegui picar. Então, mas eu acho que... Ignora. Mas tu desenvolveste isso, esse pensamento estruturado, e faz-te um E pensamento eu, forte. os estoicos, pá. Mas tens um pensamento forte, vamos dizer assim, que não apresenta assim, não é cambaleante. Para tu teres desenvolvido essa tua maneira de pensar, é porque para trás não o fizeste e correu mal. Epá, eu era um puto
que amoava muito. Eu amoava muito. Era um amoão. Lá está. Gozava-se comigo. Eu... Anjo. Eras um anjo. Não é, se calhar. Não processava. Mas era, pá, reagia assim. E... Então pronto, faz sentido. Eu só queria perceber. Pá, mas depois uma pessoa cresce. Claro, de facto, o amor é muito mau, não é? O amor é- Ficas péssimo, não é? O amor, tem meu amor, estás parvo, anda aqui a brincar. O amoar é péssimo porque epá, eu quero mesmo mostrar que estou chateado. Porque há uma coisa que é, alguém diz-te uma coisa e tu ofendes, perfeitamente normal, legítimo, e pá, não vou responder, vou cortar esta conversa. Isso é uma coisa. E a pessoa até fica a pensar, pá, será alguma coisa que eu disse? Se calhar o gajo... Mas ele não parece estar chateado, está só a não falar comigo. Isso é uma coisa. E outra coisa é amoar, que é, tu dizes uma coisa e eu... Tu gostava muito dessa tua. E tu, então Zé Diogo. Pá, e isso que se vê, que é assim que as crianças vêem, na idade adulta é ridículo. É ridículo. Pois é. Mas tu dizes tudo o que queres, ou tens os teus segredos, tipo, chateias-te ali, mas. Digo tudo o que quer quem às pessoas. Sim. Epá, não, por amor Não. de Deus. Não, epá, não. Não que é um erro. Não suporta essa coisa do não, tem que ser direto. Eu digo tudo. Não acho que seja bom dizer tudo o que uma pessoa pensa. Não é bom para as relações. Não, mas ficas. És capaz de ficar chateado com alguém. Estás chateado com 3 ou 4 pessoas, tu? Se eu estou chateado com alguém, eu estou chateado é com o Telmo. E agora quer ver quem é que apanha esta Isto é a melhor. Pá, a melhor resposta que já tive aqui no Early. Aposto que a tua audiência não apanha esta. Mas olha, Muito bom. Não, pá, não procuraste estou- a resposta. não estou chateado. Os teus olhinhos procuraram a resposta e depois apareceu a pergunta, estás chateado com alguém? Estou chateado é com o Telmo. Não, porque, ou seja, eu tendo a querer ir resolver essas coisas. Sim. Tipo, não curto ter esse desencontro. Porque acho que se Sim. pode resolver, mas se calhar é uma ilusão, não é? Se calhar não se resolve nada. Vai-se resolvendo? Vai-se resolver. Não, mas com pessoas sim, epá, se eu estou chateado, os meus amigos... Pá, desculpa lá, ficas chateado com aquilo. Com os seus amigos, não estou a falar. Exatamente, epá, com amigos uma pessoa resolve. Depois há aquela coisa, com conhecidos, não tem grande relação, uma pessoa não resolve, não há nada para resolver, epá, ok, não corta-se só. Mas eu às vezes, sabes aquelas entrevistas que eu vejo e aquelas pessoas muito bem resolvidas que é eu sou o que sou e faço o que faço. E quem está chateado está e a vida segue. Não. Mas isso são grandes guerreiros, não é? Sim, Essa mas capacidade de não quero abandonar. não, mas eu não quero dar essa impressão. Porque essas pessoas as pessoas da equipa, eu sou muito direto, é assim que eu sou, que é aquela coisa do Big Brother, é assim, eu digo as coisas na cara. Pá, eu não digo as coisas na cara. Não digo as coisas na cara, algumas coisas digo diretamente e há outras que acho que não vale a pena dizer. Pá, e aí tenho cuidado para não ferir suscetibilidades e às vezes, pá, para quê? Às vezes é gratuito. Passando aqui para o Zé Diogo CEO, Não existe. que é, ou seja, nós imaginamos. Cortar já. O que eu imagino, não sei se as pessoas, agora é que é mesmo imaginar, não sei se o Limão, para mim é um gajo que correu muito bem o grupo Gato Fedorento, investiu, está tudo a correr bem e imagina-te entrar lá na empresa e dar um palpite ao outro, tipo uma ideia para estar de recaixão. Mas não te imagina trabalhar muito. Imagina-te um consultor, um gajo assertivo que dá 3, 4 ideias que são importantes, às vezes uma ideia pode mudar uma empresa, mas fazes parte desse dia-a-dia, estás a ver contas. Achas que eu estou vestido como um CEO? Não. Quando nito o Mark Zuckerberg. Então dá-te certo isto. O Max, depois é... Então bate certo. Epá, não. Dás uns palpites. Não dou zero palpites. Zero palpites. Isto é maravilhoso. O único palpite que eu dou como consumidor. Diz, olha, na minha loja o ar-condicionado não está bom, exatamente. Mas não dou, aliás, um dos pressupostos deste Falou-se do negócio. viste? A alimentação está Tá. perfeita. Produtos, olha, 100%. O ar-condicionado. Só a manutenção, temos que ver isso. O pressuposto do negócio era eu investia no negócio e o meu primo, o meu sócio, trabalhava. Porque é o que ele sabe fazer bem. E como investiste logo no início, está lá a tua porcentagem. Mano, está tudo bem, não é? Ficas só recostado. É pá, sim. É chato estar a... Nunca trabalhei na padaria, não.
Pois. Agora estar a dizer assim, se ele tiver a ouvir é chato. Pois é, caralho, aquele gajo tem 40%. Nunca mais fez nada. Mas foi na altura certa, não é? Pá, que foi quando formámos a empresa. Sim. Tu agora diz-me outra coisa, que é, portanto, correu tudo bem, tens guito, que para gerir uma carreira é muito importante. Gerir um percurso, gerir dinheiro, fazes o que queres, não é? Podes fazer o que queres. Tu, quando pensas em qualquer trabalho humorístico, o dinheiro conta para ti? Por exemplo, trabalhas no programa, não é? Isto é o com que eu trabalho. Sim. O lado financeiro conta para ti? Conta sempre. Não trabalho para aquecer, como o esquentador, aquela clássica. Trabalha para aquecer. Mas, claro. Está aí um tuga dentro, não é? Tá. Que vai aparecer? Não, claro que é importante, mas é importante estar a trabalhar com os amigos e fazer uma coisa que eu gosto, num programa que eu gosto de ajudar a escrever. Portanto, eu percebo onde é que tu queres chegar, mas não tem assim tanta importância. Boa resposta. Ou seja, pertences a 0,00 Não. dos humoristas Não portugueses. tem. Isso é excelente. Ou seja, eu acho que estás A minha segurança financeira não influencia as minhas escolhas. Isso é espetacular. Eu quando estou a dizer isto, não estou a apertar contigo, não sou um gajo do bloco de esquerda que quer apanhar. Eu acho que estás mesmo de parabéns, porque conseguiste o que todos nós queríamos, que era, gostamos disto, nós achamos que isto é muito exigente, idealmente se tivéssemos outro negócio que nos garantisse estabilidade, e eu acho que tu, de todos os humoristas que eu conheço, se calhar és a pessoa que representa isso é excelente. Portanto, estás num sítio também privilegiado de tudo o que tu fazes é desprendido, a tua escolha é mesmo, não quer dizer artística, que vocês não gostam destas palavras, não é? Como é que eu posso dizer? A escolha profissional não se prende mesmo com a conta financeira. Porque eu penso os meus projetos assim. Eu penso, eu gosto, mas também me tornei especialista a pensar nos dois desta maneira. Vou fazer isto vai-me dar este X, isto é bom, depois posso estar aqui mais parado. Estás a ver? Não estão dissociadas. Tu é prazer puro. Mas tu achas que há uma... Ou seja, ao dizeres isso, estás a... Posso estar enganado, mas ao dizer isso parece-me que estás a dizer que às vezes tomas decisões que são melhores do ponto de vista financeiro do que do ponto de vista artístico. Ou tens que abdicar de alguma coisa. Junto sempre as duas. Pois. A minha questão é exatamente essa. É a melhor escolha artística, ou fazeres o melhor produto humorístico, isso por si não é a melhor decisão financeira? Pode não ser, depende da escala. Porque eu posso ser assim, vou fazer a minha tour de stand-up, para 50 pessoas faço 6 espetáculos. É o que eu sinto. Mas porquê é que haverias de fazer isso? E não numa sala maior? Pode ser o que eu sinto, lá está. Porque é que no stand-up começou a aumentar-se a escala? Não digas que é o romantismo. It's all about the money. Não é o ideal. Sim, porque não é bem o ideal. Achas que o ideal de vida do Luís C.K. é ter 200 datas? É ter ele ficado deprimido num canto. O Luís C.K. é porque tem que pagar algumas coisas, não é? Sim, tem que pagar algumas coisas, mas depois a tua coisa vai aumentando. É o jato, é a casa. Tu estás sempre ali. Está bem, mas isso é porque queres ter o jato e a casa. Pois, não precisas ter o jato e a casa. Ou seja, mas onde eu queria chegar é muitas vezes parece que põe-se a questão como eu podia ganhar mais dinheiro, mas artisticamente estaria a atrair-me, ou atrair a arte, e porque as coisas mais artísticas não ganham tanto dinheiro. Artísticas... Não acredito, não sou desses. Então, na minha opinião, então na nossa profissão, no humor, quanto melhor for o produto humorístico, mais rentável será. Claro. Não, mas eu estou a dizer agora no teu caso individual, que é, acordas de manhã, está tudo bem, vais para os teus filhos à escola, vais ao gym, estás em forma, estás bonito, estás com um gato na rua, e dizes, o que é que eu vou fazer humoristicamente? Estamos aqui a chatear para uma crónica. Não, já Diogo, não quero escrever, vou comer umas uvas. E decides escrever aquele programa. Não é? Podes fazer o que tu quiseres. Eu, felizmente, tenho alguma independência financeira que me permite
para selecionar os trabalhos. Mas é os amigos. Tu vais pelo efeito de amigos, que tu já disseste aqui, não é? Que é tinhas medo do mar em puto, não é? Sim. Ias com amigos. Ia comigo, exatamente. E agora vou. Não, agora, pá, eu gosto muito de trabalhar no Isto é Gozar com quem trabalha. Dá-te mesmo prazer. Sim. E a malta adora-te lá, que eu tenho às vezes feedbacks blindados, não É? passa nada, passa só o bom. Eu não. O meu método é quase não filtrar. Pá, aquilo que um trabalho de humorista, muitas vezes, pá, como sabemos, temos a ideia, burilamos aqui um bocadinho, agora se sai. Ou então, como às crianças, pensas numa estupidez e sai logo. Coisas que é impossível serem usadas, porque tem palavrões, ou porque redundam em cocó. Cocó não é assim tão mau, mas não são utilizáveis. Mas a minha teoria para ser assim é, no meio da torrente, isto pode dar ideias, nem é a mim, é a outros que dizem, ok, isto que o Zé Diogo disse, pá, isto é a merda, Mas original. mas fez-me pensar que... Então tu dirias que és assim um gajo do primeiro draft, tipo... Não, pá, eu digo muita estupidez. Mas voltando àquilo que estávamos a dizer, pá, dá-me mesmo prazer estar no programa. Sentes-te realizado, sentes-te... O Sim, trabalho tem repercussão. é pá, sim, primeiro é por causa do ambiente. Repara, nós trabalhamos ao domingo, é uma coisa um bocado... epá, é chato, porque corta sempre os fins de semana. Aprendi, eu e a minha família, a fazermos fins de semana um bocadinho mais curtos, e habituámos a isso. Mas não deixa de ser um bocadinho chato. Mas compensa para fazer o programa. Compensa. E não tens curiosidade em ti próprio em perceber o que é que seria o Zé Diogo só na sua cozinha? Porque imagina, aquilo é uma cozinha, não é? Vamos pensar que é uma cozinha. E estão vários a dar ideias. Mas no fim há um acabamento do Ricardo, não é? Sim. Ele que encabeça. O que é que seria a cozinha só do Zé Diogo? Epá, não tenho grande curiosidade. Zero interesse. Eu tenho. Para já... Eu tenho, mas eu sou um chato do caralho. Não, Mas Cani, mas outras pessoas mas talvez... porque eu tenho uma boa ideia, do que seria. Só não te Tens? interessa ser executável. Tenho. Não, tenho uma boa ideia do que seria o Zé Diogo sozinho na cozinha. E acho Triste. Achavas que era triste. que não era uma boa coisa. É isso. Triste, sozinho. Agora te gasta... Não. Isso era certamente, se eu trabalhar sozinho, fazer um programa sozinho, ou não ser com amigos, era tristíssimo. Pensei que me estavas a perguntar, eu sozinho, a apresentar um projeto meu. Sim, um filme teu. Ou fazer um programa sozinho e encabeçar eu, acho que era uma coisa, não era, o resultado era triste, acho que não iria ter qualidade. Não iria ter qualidade. Portanto, imaginas-te sempre como uma figura que joga em equipa, no tipo de processo de criação. Team player. Isso é. Team player. Sim. Mas tu fazeres alguma coisa tu não quer dizer que não seja uma equipa também. Sim, ok. Ok. Vou ter que beber mais uma água. Claro, claro. Tu, antigamente... A umidade nesta sala, talvez tenha a ver também com o facto de Eu acho que teres aqui estas pontas sabes o que todas. eu sinto que as minhas perguntas às vezes são tão invasivas que o convidado começa a ficar com calor e farto de estar aqui. Não. Juro-te. Às vezes sinto essa sensação. Ia-te fazer esta questão, que era, antigamente, no ambiente de guionista, parece que havia mais possibilidade do primeiro draft ir para o ar. Não sentes que vivemos uma era que agora, para estar mais blindado, vai o sétimo draft? Blindado em que sentido? Melhor qualidade. De melhor qualidade. Mas isso acho normal. A vossa equipa é enorme, não é? Tipo, tu dizes tal, o outro diz este, ponto. Sim. Chega já vendo os ângulos mortos das coisas. Mas isso não é, eu acho que isso é normal. Eu alargo isto para toda a profissão. Acho que a exigência faz com que a concorrência, haver tantos humoristas a trabalharem, a fazerem stand-up, a fazerem programas, faz com que
o seu texto tenha de ser mais bem preparado para se poder destacar em relação aos outros. E, portanto, isso às vezes são uma 7ª versão, 10ª versão, isso faz parte. Uma comparação que pode ser feita com o cinema. A ideia que nós temos, eu acho que não está muito longe disso, o cinema americano, porventura o cinema mais profissional do mundo, independentemente da qualidade, é um cinema em que um filme, antes de ser feito, passa por uma dezena de reescritas. Às vezes até piorando, mas passa. Ou seja, há muitos olhos em cima daquilo, mesmo que seja sempre o mesmo guionista, vai trabalhando sobre uma base até chegar. E se calhar num cinema português é um bocadinho menos que isso. É um primeiro draft, depois o realizador olha e diz, corrige-me não sei o quê. Há menos exigência. Script doctors, não é? Sim. Esse processo é o script doctors. Sim, script doctoring. E a partir do momento em que tu tens uma indústria, o que significa muita gente a trabalhar, há muitos produtos concorrentes ao teu, exige que se trabalhe mais. E no humorismo acho que é a mesma coisa, mas não estou muito por dentro disso. Mas calculo que seja. Para os outros colegas. O Daily Show, o How to with John Oliver, passará por... não sei se é um número de cabeças diferente, mas terá uma estrutura diferente para a criação do programa por comparação com aquilo que o Isto é que já com quem trabalha faz. E vocês têm uma equipa até relativamente grande, não é? Sim. Nós escrevemos também, por exemplo, o John Oliver escreverá, que tem uma equipa de como é que se chama? De investigação, não é? Até deve estar separada depois da equipa escrita propriamente. Vocês têm o Miguel Góis, não é? O Miguel Góis é grande investigador, não é? Acho que somos todos, mas o Miguel pesquisa. Ele, como parece às vezes, mesmo agora no podcast, as coisas que ele vai buscar, Sim. a paciência que ele tem, quilos de paciência. Não, tem quilos de Uma paciência, paciência e quilos de ideias, montes de ideias que ele vai... Sim, não querias revelar para... Não. Legar para investigador. O Miguel está muitas vezes nos bastidores, ou aparece menos, e faz parte do feitio dele. Agora, eu acho que como personalidade é a personalidade mais humorística da nossa equipa. Achas que é o que faz rir, o que os faz rir mais é o dentro? É o Miguel. É o que faz rir mais pelas coisas que ele diz por ser. Sim. A sua personalidade. Estou aqui muito preocupado com uma questão que é, há a festa do teu filho, Pois há. tens de sair daqui a bocadinho. País com calma, porque é importante o pai estar lá, não é? E tu és um bom pai. Acho que fui melhor da minha filha do que sou deste agora. Tem menos paciência. Coitado do rapaz. Quanto é que te avalias enquanto pai? De 0 a quanto? Avalia-te nota entre humorista, pai e marido. Para ver a tua média. Consegues-te avaliar? A escala é de 0 a 20, 0 a 20. 0 a 20. Pai. Eu vou fazer, como é que se chama? Vou dar nota na curva. Ou seja, vou comparado com outros pais, que é portanto, é um sólido 14. Enquanto pai, Sim. acho que és melhor, mas vai. 14, mas estás a ser honesto, Ser honesto. 14. E mais, o que era mais? Marido. Marido. Tu estás muito... o José e eu vou ser honesto. Neste podcast... Sei. Eu acho um 19, mas a minha mulher acha que é um 7, portanto a média é 13. Eu por acaso acho que és um bom marido, do que eu vejo. A minha mulher, não sei o quê, eu vejo-te um bom marido. E humorista? Humorista, difícil. Eu vou dar uma nota para ti, depois no fim, se quiseres chegar bem. Que nunca ninguém faz isto, os humoristas nunca falam. Autoavaliação, sim. Autoavaliação, chave. Setor, não sei. Vou 13, 14, para ser uma média. 17. Dou Obrigado. 17 com margem de progressão para uma obra tua. Obrigado. Um filme, um stand-up, eu gostava de ver. É só isso. Ias ver?
claro que ia ver. Não só ia ver, quando eu Mas ia- sinto ia- que tu não. sentes... Pagavas quer. o bilhete, Alguém pagavas tem o que bilhete quer. ou fazias aquela coisa da malta do... Pedir convite. É, Diogo, tu podes fazer eu não vou dar convite podes sem fazer bilhetes a 35. Se tu fizeres um espetáculo, tu neste momento podes fazer bilhetes a 35, 40. Deixa-me gente. E estamos a falar assim de tipo 6 coliseus, assim de repente. 6 coliseus, pá. 3 campos pequenos, assim, do nada. Assim só para começar nas primeiras 48 horas. Isto és tu. Sem querer. Sei, nem ia pensar, olha. Eu acho que não queres. Eu tenho a certeza que há um lado de ti que quer. Só que tu não assumes. Há algo que não te conheço o suficiente. Mas tenho a certeza. E vai acontecer. Agora tive uma ideia para um projeto para ti. Posso-te lançar? É um pitch. Que é, abre o teu canal do YouTube do nada. E o primeiro projeto são 6 músicas tuas na banheira, mas elegante. Não é tipo a banheira do Raminhos. É... Como é que é a banheira de saber? Era ele da banheira como se fosse. Não, como é que se chama aquela coisa que se puxa da banheira? O puxador, a cortina. Não, a cortina. Eras tu na sombra, em sombra chinesa, os teus 6 temas teus. Queria muito ver isso. Sim, Tu na banheira. da banheira. Gostavas de ver, gostavas de ver. Subscrevias o meu canal. E depois eu aparecia, tipo, punha só de fora a cabeça e diz, agora carrega o sininho. E no... Adorava. Sei. Eu ouço imenso em brasileiro. Pá, o meu filho está proibido de ver YouTube. Portanto, vê. Arranja maneira. Eu preciso consultar não sei o quê no telefone. E quando eu dou por ele, passado 2 minutos, está a ver vídeos no YouTube. E eu ouço imenso essa expressão, carrega num sininho. Aham. Que ao mesmo tempo soa um bocado porca. É marota. É marota. É marota. O sininho É um convite. O sininho é para avisar quando houver mais vídeos, não é? Sim. Claro. Tu vês YouTube? Não é pouco, mas sim, se for preciso, vejo. Vês, se for preciso. Não acompanho. Não é um site que eu vá muito. Quem me dera. Queria só fazer uma pergunta, porque está a correr bem, na minha opinião. Sim. Estás aquele convidado que dá tudo. Que são coisas que nunca se falam. Ok. Gostava que falasses disto muito e depois tens de ir embora. Como é que tu vês o humor português? Porque é um meio muito pequeno, sem falar do Herman, falamos sempre do Herman. Como é que tu vês, achas que existem escolas diferentes? Como é que tu divides um bocado o que tu andas a ver, dos humoristas? Destes 30, 50 que existem. Só 30 ou 50? Pronto, são 150, mas... Eu divido os humoristas entre os meus amigos com quem eu trabalho E os outros estão. e o resto. É o mais honesto. Merda que há. Estou a brincar. Não sei, diz-me aí as tuas escolas e eu Já sabia, tu és tramado. Isto é uma velha raposa, eu é que me vou enterrar. Eu acho que existem, e eu não sei bem em que escola é que tu estás. Até que Ok. queria perguntar. Que é, e avanço com 2 nomes jocosos, porque eu acho que há um empate. Porque eu gosto das 2 escolas. Acho que existem os céticos, que é o grupo onde tu pertences, que vejo o Ricardo, a Joana Marques, o Guilherme, 3 céticos. O que é que são os céticos? Texto. Não pode haver pose. Deus não existe. Impossível serem apanhados numa bruxa. A ver a vida. gosto muito dessa. Os líricos. Texto. Texto. A pose não Que é existe. pode. Não pode haver pose, não pode haver roupas, não pode haver a palavra estética usada no humor. É proibido. Líricos. Os líricos é alguma despreocupação com o texto. Saltam de projeto para projeto. São muito mais irregulares. Bom projeto, merda de projeto, bom projeto. E são um bocado mais dado a maioneses. São as duas coisas. Maionese tipo loucura? Sim, podem ir a uma bruxa. Podem ir a uma bruxa. Ou seja, estão mais abertos ao que os céticos consideram maioneses. Mas estás a misturar muitos mundos, não só o do humorismo. Eu sou assim, eu sou um misturador. Texto tem a ver com humorismo, provavelmente dito. Estou a falar também de Sim, estás a ver agora, pois, a parte estética, epá, a parte estética, como nós estamos, como nos apresentamos, publicamente, em palco. A estética também tudo. Quem é o realizador, qual é a fotografia, quais são os adereços, o que é que está por trás do cenário, todos esses gente pensa nisso. Isso eu ponho isso em produção e ponho, acho que o texto, Não é estético nesse aspecto. epá, sim, No meu mundo. nesse sentido, Esse cenário. o início é o texto, é a primeira ideia e o texto que a sustenta, e depois, a partir do texto,
pá, que pode ser um texto, não precisa, às vezes não precisa nem de realizador nem de diretor de fotografia, é um gajo num palco. Um gajo num palco. O resto é acessório. Se for um filme, ter um bom realizador, pá, com certeza. Agora, mas se a ideia for uma merda, pá, uma coisa, ou seja, ter um bom realizador com uma boa fotografia e uma boa banda sonora e estar ao point com a estética, não se substitui. Do ponto de vista humorístico, Não, mas podem casar. É isso, é que os líricos acreditam nisto. Eu estou a inventar a televisão para o humor, foi eu que inventei. podem, Os líricos podem não casar, respeitam. podem casar podem casar. Pá, mas o princípio como início e como principal é o texto, é a ideia. Isto faz rir? Não faz rir, não é? Isto é bonito? Epá, Mas reveste nesta divisão que eu te apresentei ou não? Ou inventei eu agora e não faz sentido? talvez. Para os humoristas que existem em Portugal. Mas não sei, os humoristas em Portugal ligam muito a isso da roupa e da estética. Não, Tu agora ligas. estás a levar mais para a roupa. A roupa é um lado de estético. O que é a estética neste programa? Estas plantas. Realmente acho que estes- agora é que Não, isto falas. não, isto não Não, agora é que falas nisso, Não. mostra Não, mas para isto eu não pensei muito. As roupas não pensei muito. não pensaste? Olha, esta fotografia é de um galerista, que é o Nuno Centeno, que volta e meia vem aqui trocar as artes. Ok. Podia ter posto só uma obra. Então, pá, isto é o cenário. Isto faz rir. Ou é possível, o cenário às vezes faz rir. Já respondeste, Sérgio. Já respondeste? Já rechou, Já respondeste. Pronto, mas mas é uma boa foto. Isto é. isto não faz rir, mas isto ajuda, como é que eu ia dizer, a criar o ambiente em que tu te queres depois apresentar e dizer as tuas merdas. Mas isso falo por mim. Mas eu não estou a dizer que isto é fator determinante. Estou Não. a dizer é que os líricos pensam mais, têm mais esses... Tu vais à bruxa. Não vou à bruxa, mas já fui ver a carta astral. Mas depois não é que acredito muito, percebes? Mas estou aberto a ir. Eu estou aberto. Está bem, mas pá, eu nunca fui à bruxa, mas iria à bruxa por uma questão de pesquisa humorística. Tenho essa curiosidade. Tenho curiosidade de saber como é que é para depois, quando for fazer uma coisa, uma piada ou uma coisa com bruxas, pá, ser mais próximo da realidade ou ter mais material. Se calhar está Mas não acredito nem em bruxas, nem em zodíaco, Em Deus, Mas isso, acreditas? Em Deus, acreditas? pá, em Deus, Passando de bruxa para Deus. Bruxas, não. já acreditei mais, mas também já acreditei menos. Também estás aberto. Sabes o que é que eu acho que tu és? Um cético lírico. Em primeiro, como eu disse, principal, por ser princípio e o principal, é o texto, é a ideia humorística. E o resto é acessório. E se há uma escola que se preocupa mais com o acessório do que com o principal, eu não estou nessa escola. Setor. Desculpa. Não, e acho que pá, perdem humoristicamente, porque pá, tu estás a pensar como é que eu me vou apresentar hoje perante o meu público ou em palco. A energia perdida podia ser gasta. Na qualidade. Agora, pá, Mas um gajo gosta de se vestir bem, pá. Mas é que eu nunca vejo essa outra escola dos líricos, que eu digo, a fazer isso que tu dizes. Percebes isso? Ok. Eu acho que esse é que é o discurso recorrente dos céticos em relação a isso. Ok. Estão sempre a dizer que eles estão mais, sem querer dizem, eles pensam mais nas roupas do que no texto. Não é isso que se acredita nos líricos. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Mas se calhar sou eu que vejo isto. Como também os grupos estão muito fechados, se calhar ninguém vê nada. O que eu sinto é que há vários grupos de humoristas, não é? Até nos damos bem, realmente. Até nos damos relativamente bem. Mas depois eu acho que cada um brinca com o outro grupo. Uhum. Um bocadinho sonsamente, todos uns com os outros. Mas não há esse diálogo de dizer assim, pá, podia ser melhor naquilo. Ou outro podia ser melhor naquilo. Estás a ver? Portanto, era para te perguntar se tu vias isto que eu vejo. Eu tenho aqui uma desvantagem, é porque eu, tirando os meus colegas barra amigos com quem eu trabalho, eu nem a dar um pouco, eu conheço pouco pessoalmente os nossos colegas, conheço alguns, como é óbvio,
evidentemente, às vezes estamos nos mesmos sítios, às vezes vamos aos mesmos espetáculos, mas não os conheço assim tantos e não os conheço assim tão bem. Pois, eu não sei se não são todos na mesma corrente de pensamento. É assim que eu vejo, mas eu se calhar estou só a dizer merda. Mas eu penso que vocês são um grupo com imensa força, não é? Que define muitas coisas de quais são as melhores ideias do humor e tipo, apresenta os melhores trabalhos humorísticos, mas é um bloco. Não sinto que existe essa diversidade de pensamento. Acho que estão alinhados. Acho que é um exército de uma corrente. Estás a perceber? Tens isto pensado já, pá. Tenho pensado, mas vivo dentro de mim, não falo com muita gente. Não sei se isto faz sentido ou não. Para mim faz-me um bocadinho, mas no mundo sozinho onde eu vivo. Não sei, tenho que consultar a minha equipa. Tenho que consultar o meu exército e dizer, malta, é isso que nós pensamos. Não, mas eu acho que não há respostas. Também quando teve cá o Ricardo, perguntei o que é que nós, humoristas portugueses, estamos todos aqui a fazer. Sobre os humoristas que de facto existem, não há bem um pensamento. Percebes o que eu estou a dizer? De fora, um bocado. O que é que estes são? O que é que estes fazem? O que é que estes... É uma classe muito diversa. É meio ao calhas. Estás a ver o pensamento acerca de nós mesmos. Eu acho que isso normalmente até fica atribuído à produção de conhecimento de conteúdo académico, não é? Normalmente quando se fazem essas divisões é alguém que está numa faculdade a estudar isto. Ninguém está a pensar nisto. Olha, eu não sei se há teses de mestrado e doutoramentos sobre o humor português, por acaso. Mas normalmente são um bocadinho áridas. Até podem ser interessantes, mas é muito áridas e fazem muita uma coisa histórica. Desde Rui do Solnado até o... Quando falaste de equipas, eu achei que ia dizer, eles fazem um humor mais físico e este humor mais observacional. Porque é coisa em que nós acreditamos. O texto, este ângulo. Eu, antes de alguma vez aparecer à frente de uma câmara ou num palco, escrevia para outras pessoas. E acho, se calhar, então, tem que ver com esse ponto de vista pessoal. O meu início é sempre o texto. Até podia ser que mais um performer ser uma voz. Agora tenho aqui uma voz e a partir daqui, para mim, para nós, é o texto. O resto, estavas a dizer, se vai à bruxa, se acredita em Deus, se acha que a estética, se é o realizador A ou B, É indiferente. Não é indiferente, mas é acessório, vem depois. Eu profissionalmente, se me desse agora produz aqui este programa, fosse ele qual fosse, de humorismo, eu não iria pôr em pé de igualdade, muito menos no início, a ideia base do programa com, mas tenho aqui este diretor de fotografia que isto vai ficar mesmo, mas isto o quê? Mas eu pergunto muitas vezes o que é que seria, ou isto é gozar com quem trabalha, pergunto muitas vezes, com um realizador mais maluco. Porque o realizador no programa é árbitro, não é? Quanto menos vir, menos... Sim, mas neste tipo... Mas é como o Jon Stewart. Este tipo de programa... Às vezes pensa, imagina que não era. Por exemplo, nós no Gato Fedorento, já que falas nisso, um realizador mais maluco, nós trabalhamos com o realizador, com o Teutónio Bernardo, há 20 e tal anos. Lá está. Nós muitas vezes, o realizador dizia-nos, ou a produtora, depois quando tivemos uma produtora séria, dizia, isto, do ponto de vista cinematográfico, do ponto de vista televisivo, isto que vocês querem fazer, não faz sentido. Não faz sentido, não fica bem a imagem, não é, este plano não é um plano coerente lá nas regras da realização. Mas nós dizíamos sempre, ok, mas do ponto de vista humorístico, para nós, isto é engraçado, faz sentido. Portanto, e o Teutónio Bernardo, com uma grande paciência, com uma grande humildade e um poder de encaixe, foi, muitas vezes, contra os seus princípios de bom técnico que ele é, técnico realizador, como isto era um projeto humorístico, ele tinha que facilitar. E essa filosofia resultou sempre. Lá está, como eu disse no início da conversa, no Gato Fedorento, o nosso primeiro público são sempre os outros três, nós queremos fazer rir. Eu acho que é muito natural que o humorista, primeiro, antes do público em geral, quer fazer rir os seus colegas. Quando eu te falei do gozo que é trabalhar isto é gozar com quem trabalha e com os meus colegas, é que a sala
na prática, a sala de escrita. É primeiro olhar, mandar uma coisa e ver na cara dos outros se funciona. Portanto, acho natural os humoristas quererem. Está explicado. Zé Diogo, gostei muito. Também Tens eu. que ir. Pá, E tenho- ficava a falar contigo mais 1h30, mas tenho vergonha de ser chato. Então, convida-me agora nos 600. Posso convidar para almoçar? Ah, Aceitável? claro que sim. Vamos embora. Então, obrigado. Obrigado eu pelo Limão, convite. obrigado Eu também. vou querer beber mais uma água das pedras. Bora, Vou ali para o vamos bar. embora. Obrigado. Falta o Tá patrão feito. dele, né? Epá, obrigado. Ainda bem, porque eu agora com três águas já cheguei ao